Senhoras, bom dia. Povo e pova, eu sou Daniel Nonato. Iniciamos mais um dia na missão. Ainda desempregado, precisando de um salário, de um trabalho, de um emprego. Pedindo a Deus que nos ajude. Estamos nós por aqui, pelas terras aqui da região de Miguel Pereira, navegando pela estrada. Obrigado a você pelo carinho, pelas orações, pela atenção. Lamentando, né, essa paralisia que estamos sofrendo, graças ao sistema injusto que nós temos no Brasil. Lembrando que a leitura do dia de hoje do Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos 17 ao 26. É um final de semana um pouco assim meio lusco-fusco, um calor, depois chove, depois calor. Resumindo, é bem a realidade da querida nossa Baixada Fluminense. Ainda recordando que no sábado nós tivemos uma prova de concurso, que Deus nos abençoe, que a gente consiga passar e consiga ser chamado, né? Porque eu já passei pelo menos em 4 concursos e me classifiquei, mas não fui chamado por motivo diverso. Mas fazer o quê, né? Faz parte da história do nosso querido Brasil varonil, essas pegadinhas, esses concursos que tentam, de um jeito ou de outro, arrancar dinheiro do povo. E até consegue, é isso que é a verdade. Mas ainda recordando que ontem foi o domingo do Advento, nós estivemos na liturgia de Lucas, sabendo e entendendo quem é São João Batista. E hoje temos Jesus aí numa região onde ele está, onde ele faz uma cura até mesmo que alguns, né, não vão entender, porque ele cura um homem paralítico. Uma das perguntas que nós temos que nos fazer: quais são as paralisias que nós estamos vivendo e passando nesse tempo atual, né? Além da paralisia política, social, ideológica, etc e tal. A gente, quando para se perguntar como que sobrevive nesse país, aonde nós temos aí pessoas que vivem a paralisia na economia, e ainda há quem diga que eles estão vivendo muito bem, há quem diga que está tudo maravilhoso, há quem diga que o país está no rumo certo. Bom, defina rumo certo em nossa história, né? Defina rumo certo na sua ideia, porque nós temos aí uma multidão de paralisados na economia, homens e mulheres desempregadas e desempregados, homens e mulheres que passam por extrema necessidade na fila do osso e etc e tal. Nesse evangelho temos aí Jesus dentro de uma casa, e a gente imagina uma casa como a casa de hoje, quando na verdade as casas da época de Jesus era bem diferente. E Jesus dentro de uma casa, e alguém coloca por cima, né, coloca por cima esse amigo, né, as 4 pessoas. Quem são as 4 pessoas que estavam lá para transportar aquele homem naquela maca? A gente, no Evangelho, tem perguntas que nós às vezes ignoramos e valorizamos tanto o milagre que Jesus realizou, e olhamos o milagre com tanta assim, vamos dizer assim, magia, e achamos o milagre tão bonito e ignoramos a ação. Primeiro, imagine bem o trabalho que deve ter dado, e como qualquer pessoa normal, e aí eu falo pessoa normal, iria estranhar um barulho no seu telhado. Recentemente a gente fala isso com muita certeza. Qualquer barulho no telhado você se assusta. Agora imagina uma casa totalmente cheia, e aí acontece isso, né? Alguém desce, alguém de uma maca, e imagina a cena, o perigo que representa você descer uma pessoa. Os bombeiros que trabalham aí no SOS, nas regiões aqui da Baixada, certamente devem trazer para nós essa realidade, e a gente fica muito assim meditando até que ponto essa cena ela é uma cena assim plausível e visível em nossas mentes e nossos corações. O que nós percebemos claramente, que a gente é levado a encontrar-se com Jesus,
Nós devemos ser os amigos que ajudam o amigo paralítico, e o paralítico no sentido literal, também o paralítico no sentido simbólico, que é o paralítico pela paralisia da economia, pela paralisia do problema de saúde, pela paralisia emocional, por que não? Pela paralisia, que diversas formas a paralisia acontece na vida da gente. Muitas vezes nós somos paralíticos diante de uma realidade, e isso não pode nos segurar. Nós somos paralíticos diante de um governo omisso e covarde que está aí negando qualquer tipo de, vamos dizer, agora não, agora diz que não é bem isso, negando o direito à vacina, negando o direito ao lockdown, até o lockdown, na questão do lockdown, a economia. Um governo que às vezes causa paralisia em toda uma pátria mãe Brasil, mas nós às vezes achamos normal. Talvez quando eu vejo alguns amigos e algumas amigas falando sobre a questão do alimento, a questão de tudo aquilo que nós estamos vivendo, eu me pergunto até que ponto, de fato, eu, Daniel Nonato, você e eu e você, estamos de fato vivendo este evangelho, estamos levando pessoas ao encontro de Jesus. Estamos aqui olhando claramente, Jesus dá uma ordem para que a pessoa se levante. Depois ele fala, olha, teu pecado está perdoado. Aquilo ali causa um escândalo na vida da comunidade. E a gente, quando fala em pecado perdoado, a gente pensa sempre naquilo que é coisas absurdas. Não, o pecado ele causa paralisia. E sobretudo o pecado social. As nossas omissões e covardias providenciadas e feitas a partir das nossas escolhas políticas e sociológicas, a partir das nossas posições religiosas também. Cada vez mais, outro dia nós estávamos estudando sobre o sínodo da igreja que está acontecendo. Alguém falou, não, esse sínodo não é bom não, porque ele é um sínodo que tem que ser assim ou tem que ser assado. A pior paralisia não é a do corpo, é a paralisia de mente. E nós temos cada vez mais um povo com a mente paralisada, tendo visões diversas sobre o que é pecado, o que é graça, preocupado às vezes em justificar suas escolhas por causa do motivo, seja ideológico ou religioso. Às vezes, aquilo que a gente canta em algumas canções da MPB brasileira, temos que libertar nossa mente. E nós temos aí cada vez mais pessoas que estão escravizadas por um sistema covarde, um sistema corrupto, um sistema cruel, que nós às vezes legitimamos através das nossas escolhas políticas. E aí não interessa se é esquerda ou se é direita. E até mesmo entre os religiosos, aqueles que dizem que são os ungidos de Deus, muitos paralisados nas suas visões, presos, escravizados pelo dinheiro, escravizado pelo prazer, até mesmo pelo vício, escravizado pelo status do poder. E essa paralisia que acontece é algo que nós queremos às vezes negar que existe. Às vezes nós queremos negar que essa paralisia seja de fato uma realidade em nossas comunidades de vida, em nossas igrejas locais, em nossas famílias. E quando Jesus manda esse homem se levantar dizendo que seu pecado está perdoado, isso ali causa um escândalo na comunidade dos religiosos daquele contexto, causa um escândalo sem tamanho. Um escândalo que talvez hoje ainda possa nos escandalizar, quando temos em nossas comunidades pessoas que viviam paralisadas, pessoas que estavam afastadas e hoje estão caminhando conosco. O Evangelho de hoje, quando traz esses quatro, trazendo esse homem até Jesus, nós temos que nos perguntar se nós somos pessoas que levamos pessoas para que Jesus possa realizar o milagre, se somos pessoas que levamos pessoas que precisam de Jesus, ou somos aqueles que fazem do grupo religioso, da comunidade, apenas um evento social. Ou estamos vivendo uma espiritualidade do eu. Esse século é sobretudo uma espiritualidade do eu, do meu ego, uma espiritualidade
das minhas ideias, uma espiritualidade daquilo que eu sou, uma espiritualidade a partir daquilo que eu quero para mim. Esqueço que a minha espiritualidade tem que me levar de encontro a Deus, mas a partir do outro. A partir dos pequenos, a partir dos excluídos, a partir daqueles que sofrem, a partir daqueles que estão paralisados pelo desemprego, pela fome, aqueles que são paralisados pela sociedade, aqueles que estão fora da minha visão. Por isso Jesus fala para aquele homem: teus pecados estão perdoados. Ele não fala aquilo apenas por falar. Ele fala porque ele tem autoridade para isso. E alguns acham que ele, Jesus, Nazaré, não devia ter falado isso. E aí começa o plano todo nesse tempo do advento. Nós temos aí essa leitura, olhando bem que começa todo um plano para poder condenar Jesus à morte. E às vezes em nossas igrejas nós somos esses fariseus que planejamos a exclusão e a punição daqueles que estão libertando pessoas. Não é raro de ver críticas ao Papa Francisco pela sua visão de igreja sinodal. Não é raro de ver crítica ao padre Júlio Lancelotti. E aqui em Nova Iguaçu também temos o padre Renato Chieri, que trabalha com os menores. Resumindo a história, cada vez mais nós temos às vezes uma igreja do rito, uma igreja preocupada em estar com os seus templos cheios, com o dízimo lotado, com o banco, com a conta bancária no esquema. E esquecemos de verdade de libertar, de trazer aquilo que Lucas capítulo 4, 16 a 20 fala: proclamar o ano da graça do Senhor, proclamar a boa nova do reino, proclamar a vontade que Deus tem para conosco, pecadores humanos que somos. O Evangelho de hoje questiona sinceramente nossas atitudes. O Evangelho de hoje, sinceramente, questiona a nossa prática. Se nós somos pessoas que de fato estamos indo em nossa paralisia, estamos indo de encontro, levando pessoas ao encontro de Jesus, ou somos os fariseus que ficam criticando, que ficam falando, que ficam aí murmurando contra o Mestre e Senhor Jesus? Eu paro por aqui, agradeço a você pelo carinho, pela bondade. O Omicron chegou no Brasil, vamos nos cuidar, vamos continuar usando máscara, vamos continuar usando o álcool em gel, lavando as mãos. Lembrando a todos que infelizmente ainda estou passando a dificuldade do desemprego. Agradeço a vocês pelo carinho, pela amizade, pela sua gentileza. Reze pela minha conversão. Sou pecador, sou humano, sou falho. Rezemos uns pelos outros para que Deus possa nos abençoar. E sobretudo, rezemos hoje de forma muito especial nessa segunda-feira por todos aqueles que estão iniciando um novo emprego hoje. Por que não? Ação de graça, que Deus possa abençoá-los, que eles possam se realizar. Também vamos pedir a Deus por aqueles que estão precisando de emprego como eu. Deus nos ajude. Obrigado a você pelo carinho, pela presença. Obrigado aos amigos e às amigas que rezam. No final de semana rezamos juntos. E que possamos nós, na graça de Deus, chegarmos juntos até Jesus. Superar todo tipo de paralisia que nos prende ao leito do pecado, o leito do desemprego, o leito da doença mesmo, o leito da depressão, todos os leitos que podem aprisionar uma alma. Por isso, vamos juntos? Eu sou Daniel Nonato. Bom dia, direto da estrada de Miguel Pereira, aqui no Rio de Janeiro.